já não separa mais. A luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Oh, glória! Estamos nós aqui, na tua honra, na tua glória. Só pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Eu vi hoje isso, porque ele era adorador, né? Mais do que isso, ele nunca mais vai poder adorar Deus. E mesmo que a adoração dele saia, Deus não vai receber. Por isso ele tem ódio, né? Verdadeira aversão, porque Deus habita nos louvores. E a sua adoração jamais vai poder chegar diante do Senhor. Ele não vai mais poder adorar a Deus. E ele era adorador. Ele era um adorador. A Bíblia diz que ele comandava, né, o louvor do céu. Ele era um anjo adorador. Então, por isso ele tem todo esse ódio, né, pela adoração da igreja. Que Deus habita no meio dos louvores e a adoração move o coração de Deus. Nós, como adoradores, temos que entender que toda vez que os nossos lábios se abrem juntamente com o nosso coração para adorar a Deus, o inimigo fica muito insatisfeito. Muito insatisfeito. E a outra coisa, Vanderlei, é o seguinte: muitas vezes isso que você comentou, que o pastor trouxe lá na chácara da Batista da Lagoinha, é porque a palavra vem se cumprindo e ela é interessante, como ela é viva e mais do que atual, se a gente pudesse dizer assim, né? Ela não é para hoje, ela é para exatamente nesse exato segundo na vida da igreja. E age no meio da igreja, se você olhar, um espírito de engano na vida das pessoas. E isso já aconteceu. Se você abrir a Bíblia em Êxodo 33, você vai perceber que Deus ordena ao Senhor, Deus ordena a Moisés as seguintes palavras. Eu não sei como é que está a sua tradução, mas a minha, na Nova Versão Internacional, ela abre aspas, porque era Deus falando. Saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes, mandarei à sua frente um anjo, e expulsarei os cananeus, amorreus, hetitas, fariseus e heveus e jebuseus. Vão para a terra onde emana leite e mel. E aí ele continua dizendo: mas eu não irei com vocês,
pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Obstinação aqui significa pecado. Vocês são um povo murmurador, vocês são um povo pecador, e eu poderei destruí-los neste caminho. Queridos, o que aconteceu? O povo havia pecado gravemente contra Deus. Se você ler os versículos do capítulo anterior, você vai ver que Moisés havia subido no monte, e por um tempo que ele passou lá, aquele povo construiu um bezerro de ouro para adorar. E quando eles adoraram o bezerro de ouro, eles estavam dizendo que aquele objeto, aquele amuleto, havia tirado-os do Egito, e não mais Deus, que estava no monte com Moisés. Então daí Deus diz assim: Moisés, eu não vou com vocês, eu não quero destruir o povo, então vocês vão sozinhos, mas eu prometi para Isaac, Jacó e Abraão a terra, e eu sou cumpridor das minhas promessas. Então eu vou mandar um anjo na frente para livrar vocês de todos os males, de todos os inimigos, porque eu vou cumprir a minha promessa, mas eu não vou estar com vocês. E o que isso nos ensina, queridos? Eles teriam os feitos de Deus, eles teriam os livramentos de Deus, mas não teriam a presença de Deus. E aí é onde o espírito de engano está agindo no meio das igrejas hoje. Quando a igreja deveria responder o que Moisés respondeu, a igreja se dobra diante dos feitos de Deus. Moisés diz assim para Deus no verso 12: disse Moisés ao Senhor, abre aspas, tu me ordenaste, conduz este povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste, eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado, disse Deus a Moisés. Se me vês, me agrado, com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é teu povo, disse Moisés a Deus. Respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Mas ele estava dizendo para Moisés, não para o povo. E aí Moisés diz assim, se não fores comigo, Senhor, não me envies. Disse Moisés, prefiro morrer aqui do que ir para a terra prometida sem o Senhor. Moisés foi um homem, queridos, que conheceu Deus. E quando nós conhecemos de fato Deus, nós não trocamos nada pela presença dele. Nada. Quando nós conhecemos Deus de fato, nada substitui a presença de Deus na nossa vida. Absolutamente nada. Nenhum feito, nenhum milagre, nenhum poder de Deus substitui a presença de Deus. E era isso que Moisés estava dizendo. Não importa ter o Senhor pelo que o Senhor faz. Eu quero ter o Senhor pelo que o Senhor é. Esta é a postura que agrada a Deus. Deus não pode ser um amuleto para nós. E isso tem acontecido dentro das igrejas. Muitos irmãos, muitas irmãs têm aceitado a proposta de Deus. Eu vou ficar. Você quer os meus feitos? Eu vou te dar. Mas a minha presença não. Isso é impressionante dentro da igreja. Dentro da igreja. As pessoas estão adorando ao Senhor como um amuleto. Eu vou dar um exemplo para vocês. Houve um tempo em que o povo não ia adorar a Deus. O templo, a casa de Deus estava em Siló. E a Bíblia narra em Samuel, 1 Samuel, que o povo não ia mais a Siló adorar ao Senhor. Deus havia levantado um grupo de pessoas. O líder desse grupo era Eli. E eles eram responsáveis pela manutenção do óleo do candelabro. Todos os dias, Eli, ou
aquele grupo de pessoas, que ele era um sacerdote, tinha que entrar e abastecer o candelabro com óleo para que a chama não se apagasse. E o que aconteceu? Eli foi relapso e deixou apagar a chama. Simbolicamente isso significa o que para nós? O Espírito Santo se apaga. Existe uma linha teológica que diz, não, o Espírito Santo você não apaga. As pessoas não mais adoram a Deus pelo que Ele é. As pessoas estão buscando a Deus pelo que Ele pode fazer. E foi exatamente isso que aconteceu. Aquele povo teve que enfrentar os filisteus. E aí, com medo, porque os filisteus eram um povo muito forte, um povo guerreiro, Eli, a arca está lá no templo, manda buscar. Ninguém mais ia lá. Ninguém mais ia à presença de Deus. Ninguém mais ia ao templo para ver a face de Deus. Mas na hora do desespero, irmão, como é que nós vamos para a guerra sem a arca? Todas as vezes que a arca foi, nós ganhamos. Chama, busca a arca. E ele mandou buscar a arca. E quando a arca chegou, eles colocaram, como era de costume, colocar à frente do exército. E aí os filisteus tiveram medo. Por quê? Porque um povo pagão também acredita em amuleto. O pagão também acredita no amuleto. Acredita na figa, acredita no pé de coelho, acredita no treino de 4 folhas, né? Acredita no terço, acredita no rosário, acredita em tudo. O pagão também acredita nisso. O povo de Deus já pensava como um mundo. Eu não preciso da presença de um Deus vivo. Eu preciso de um Deus que me socorre quando eu preciso. E o que aconteceu, irmãos? Eles foram para a guerra. E perderam a guerra. A arca foi roubada de novo. E os filhos de Eli mortos. Então, queridos, a igreja, ela está cheia de irmãos e irmãs que veem Deus como um amuleto. Infelizmente. Por isso, os olhos percorrem isso. O pecado não é olhar uma vez, porque às vezes a pessoa passou na frente dos teus olhos. Como é que você faz? Você vai mandar Deus arrancar os teus olhos? Não. O pecado está em olhar pela segunda vez. Conheço uma história que o irmão foi buscar o pastor no aeroporto para uma pregação na igreja, e aí eles viraram numa esquina, e bem na esquina tinha uma vitrine, e estava tendo um desfile de lingerie, e tinha lá as modelos, né, todas em lingerie, e o pastor olhou para aquilo, e o irmão falou assim: pastor, o senhor está olhando para isso? É pecado, pastor. Ele falou: não, pecado eu pedi para você dar uma volta no quarteirão. Está na minha frente, eu não tenho como deixar de olhar. Passou por mim. Pecado eu pedi para você dar a volta no quarteirão para me olhar de novo. Irmão, a mulher vai descer. O pecado é você ficar fixado com teus olhos ali. Isso significa, irmãos, fraqueza. Porque o que nos fortalece não é o milagre de Deus, não são os feitos de Deus. O que nos fortalece é a presença de Deus. O que nos torna fortes, invencíveis, não são os milagres de Deus, não são os feitos de Deus, mas sim a presença de Deus. Aquele povo, o que abriu o mar foi a presença de Deus. E mesmo assim, aquele povo murmurou. Aí enjoou de comer maná,
vai para Deus. Deus tem que ter carne. Estou com sede, Deus tem que ter água. Estou com isso, Deus, estou com calor, precisa ter brisa. Estou com frio, tem que ter coluna de fogo para me esquentar. As pessoas estão indo, infelizmente, irmãos, só para o que Deus pode fazer e não para o que Deus é. Então eu louvo a Deus por uma reunião dessa de homens que buscam a presença do Senhor, buscam o Senhor em oração, buscam o Senhor na adoração, independente do que Deus vai fazer. Nós não podemos enxergar Deus como um amuleto, irmãos, como aquele que é a tábua da salvação. Não, Ele é a salvação, Ele não é a tábua.